Confecção do moldeiro individual para prótese total. Antes do manuseio da resina, então, a gente precisa hidratar o modelo. O modelo vai ser colocado num vasilhame com água, não totalmente submersa, ele vai colocar a base dele submersa, para fazer com que a água penetre no modelo de baixo para cima e faça uma hidratação adequada. Uma boa hidratação vai impedir que no momento do manuseio da resina, o modelo absorva um pouco do monômero e, consequentemente, faça o aparecimento de algumas bolhas no meu trabalho. Então, a hidratação do modelo é muito importante. Meu segundo passo, então, é o isolamento do meu modelo. Eu vou passar um isolante de resina, isocrio ou qualquer outro Celac na superfície do meu gesso para evitar que haja uma adesão da minha resina acrílica no meu modelo. Essa aplicação ela é devagar para evitar que faça bolha, né, na aplicação do meu isolante, bem como se eu ficar passando movimentos rápidos, né, e com muito isolante no meu pincel, eu vou fazer a aplicação e na sequência a desaplicação do isolante. Então eu preciso fazer movimento único, né, movimento na mesma direção sempre, e leve e com não muito isolante na ponta do meu pincel para evitar o excesso. Depois eu vou misturar o monômero e o polímero. Então primeiro eu coloco o monômero, que é o líquido, tá? E depois eu despejo o pó, que é o polímero, para que o meu monômero consiga absorver adequadamente todo o pó colocado. A gente vai evitar de ficar mexendo, né, essa mistura entre monômero e polímero para evitar a aglomeração de bolhas ali no local, né, na minha resina acrílica. Então, um pouquinho antes da minha fase de trabalho, né, quando a resina já está quase saindo da fase fibrosa, tá, eu vou pegar a resina, aplicar no modelo e com o dedo eu vou espalhar, né, vou apertar no meu modelo a minha resina para tentar dar a conformação da minha moldeira. Pode acontecer da resina grudar um pouco no dedo, que é natural por causa da fase dela, né? Ela não está na fase pegajosa, ainda não está na fase de trabalho, está na fase fibrosa ainda. Então, para eu evitar de ficar colocando e tirando com o dedo, eu vou umedecer meu dedo no monômero para ir aplicando e mantendo a uniformidade da minha resina acrílica assim, no meu modelo. Então, com o dedo eu preciso garantir uma espessura uniforme da minha moldeira. Então vai espalhando, né, a minha resina no modelo, tá? Garantindo aí por volta de 2 milímetros, 2,5 milímetros de espessura, de maneira uniforme. Então todas as partes da minha moldeira devem ficar com a mesma espessura, tá? Para evitar que depois no polimento, no acabamento, eu precise desgastar muito com a broca, com as fresas, para garantir uma espessura uniforme. Então, feito ali a região do palato, deixado, né, a resina bem uniforme naquela região, eu vou fazer a mesma coisa nas bordas. Então pego o dedo, me desço no monômero, vou espalhando a minha resina em toda a borda, né, do meu modelo, até que eu consiga, né, uma espessura de 2,5 sobre o modelo como um todo. E daí feita, né, a minha aplicação da resina, eu preciso retirar, né, o excesso das bordas com o instrumental de corte. Então eu vou umedecer o instrumental de corte, né, no monômero e vou passar nas bordas ali para facilitar depois para mim o meu acabamento. Então quanto mais eu tirar o excesso que está sobrando da minha resina nessa fase, mais fácil vai ser o meu acabamento de polimento. Com o resto da resina, então, eu vou manipular ali o cabo da minha moldeira individual e vou aplicar em cima do rebordo, na região ali onde ficariam os incisivos centrais. Então eu posiciono a resina ali, faço a conformação para ficar no formato de cabo e depois eu umedeço um pouquinho no monômero e faço, né, a adesão
desse meu cabo na região ali dos incisivos. Então esse cabo ele deve ficar numa inclinação aproximada de 45 graus, né, para facilitar a remoção da moldeira da boca do paciente. Então depois de deixar a minha moldeira no formato adequado, eu vou colocar ela na panela de pressão ali com um pouquinho de água morna, né? Não vou deixar o modelo inteiro submerso porque uma água muito quente, o modelo inteiro submerso ele pode espanar e tirar a adaptação do modelo. Vou colocar o ar para manter sob pressão e depois de alguns minutos que ela estiver polimerizada, ela está pronta para o acabamento de polimento. Então a moldeira individual finalizada, acabada e polida, a gente vai mandar para o dentista fazer a moldagem do paciente e depois confeccionar o modelo de trabalho. Mais vídeos você encontra no www.tpdifpr.com.br.